Olá você que me assiste aqui no canal do YouTube, é um prazer ter a sua companhia, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Luciano Duque, sou contador e educador financeiro e aqui no Riqueza Escondida eu converso com você sobre finanças pessoais, investimentos, renda extra, cartão de crédito, milhas aéreas e diversos outros assuntos sobre o nosso dinheiro. Esse é mais um episódio da primeira temporada do nosso podcast. E a ideia desse podcast, a ideia desse momento é sempre trazer um convidado que com a sua história, com a sua experiência, com a sua profissão, pode trazer riqueza para a nossa vida, riqueza para as nossas decisões, para os nossos próximos passos. E é por isso que a gente sempre traz um convidado para compartilhar um pouquinho da sua história com a gente. Mas antes de anunciar o convidado de hoje, eu quero dizer que você pode ajudar ativamente nesse podcast. E como que você pode fazer isso? Primeiramente, logicamente, se inscrevendo aqui no canal do YouTube, né? Compartilhando esse podcast com outras pessoas, com outros amigos, porque certamente você vai estar contribuindo com a vida dessa pessoa. A segunda forma de você poder nos ajudar. Essa é a primeira temporada e nós ainda não temos um nome. Isso mesmo, nosso podcast ainda não tem um nome. Você quer nos ajudar? Você pode sugerir o seu nome escrevendo aqui nos comentários do YouTube ou lá no Instagram, mandando para mim pelo WhatsApp e nós vamos fazer uma enquete. E o melhor nome, além de ganhar um livro, Inteligência Financeira com Investimentos, do qual eu tive o prazer de ser um dos coautores, também vai ganhar uma sessão de mentoria de finanças pessoais. Tá? Então, é um prazer contar com a sua ajuda, receber as suas indicações para o nome do nosso podcast, que a segunda temporada, o seu nome já pode ser sido escolhido, o nome do nosso podcast. Tá bom? E uma outra forma de você poder nos ajudar. Você gostaria que eu convidasse outras pessoas para vir aqui? Você tem sugestão de nomes? Pode entrar em contato comigo também, porque vai ser um prazer poder trazer essa pessoa aqui. Tá? Mas sem mais enrolações, eu não vim aqui para ficar falando, né? Com muita alegria eu tenho a satisfação, a honra de receber esse convidado aqui, uma pessoa que desde o primeiro momento, quando eu comecei a estruturar essa primeira temporada, o nome dela já estava lá entre os 8 convidados. Tá? Então é um grande prazer te receber aqui, meu caro. Seja bem-vindo, Fala, Sidney, meu amigo ao nosso Luciano. podcast. A casa é sua. Obrigado pelo convite. Um abraço para todos aí que estão nos assistindo também nas plataformas digitais. E parabéns pelo seu trabalho. Eu tenho acompanhado o seu belíssimo trabalho nas redes sociais, né, podcast, YouTube, e levando, né, conhecimento às pessoas, né, uma vez que nosso país ele é um pouco, não fala tanto sobre educação financeira, né, então isso é muito importante, né, esse seu trabalho aí para ajudar essa população a prosperar e se enriquecer. Parabéns, eu estou muito feliz de estar aqui, tá? Bom, cara, o Me prazer é sinto, meu. igual no telefone eu falando com você, me sinto muito honrado, né, de estar aqui e compartilhar um pouco da minha experiência Uhum. e poder contribuir também para que outras pessoas também possa, né, tirar alguma coisinha aí para ser uma Sim. pessoa melhor. Não, eu tenho certeza. O convite não foi à toa, né? Porque você, né, transparece, né, uma pessoa de bem, uma pessoa que tem uma riqueza para mostrar, que ajuda outras pessoas. Então pode ter certeza que você vai contribuir muito, E hoje a gente vai tá? abrir o baú aqui, o baú, o É, baú da riqueza, hein? é isso que a gente Vou espera, né, entregar pessoal? tudo hoje É isso que a aqui. gente espera. Mas, meu caro, deixa eu te perguntar. Primeira coisa, Sidney ou Sidney? É Sidney, meu nome é Sidney. Sidney, Sidney. é a Ah, grande, as pessoas falam Sidney, atendo também. sim. Sidney, mas Normal. meu nome é Sidney. Normal, A né? minha esposa, quando ela me chama de Sidney, é porque ela tá brava comigo. Ah, eu sei. Mas quando é Sidney é porque tá tudo tranquilo. Ele É, me chamou de Sidney, eu falei, ih, tem alguma cara, coisa no errada meu aí. caso, normalmente quando eles estão bravos é Luciano. É mesmo? Luciano, né? Porque normalmente é Lu, né? Eu acostumei. Minha mãe quando Luciano, né? Minha noiva, Luciano, né? Mas normalmente é o nome completo Já mesmo. sabe que tem alguma coisa Tem ali, coisa né? errada. Fiz alguma coisa errada. Não fiz nada, não Não, derramei nada. nem comigo não. Meu caro, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Primeiro, para você poder se apresentar um pouquinho, eu conheço um pouco,
né, de você, mais das conversas que a gente já teve, das redes sociais, do seu trabalho, mas eu queria que você se apresentasse um pouquinho, sua trajetória, como que você chegou, aonde você está hoje. Então, Luciano, eu vim de uma família bem humilde, né? Meu pai é pedreiro, falecido já, minha mãe dona de casa, eu e mais cinco irmãos, comigo seis, né? Comecei minha vida profissional trabalhando muito cedo. Comecei com 9 anos de idade, vendendo picolé. Vendia picolé na cidade, aqui em Viçosa, né? Você lembra daquela sorveteria crioula? Oh, lembro Né? muito. Então, comecei lá. Foi minha primeira experiência com vendas, né? Enfim, foi muito bom. Depois passei pelo Correios aqui de Viçosa, onde eu comecei a entregar telegrama, na época era telegrama, não sou tão velho assim, tá? Mas telegrama. E depois fui trabalhar numa empresa grande aqui de varejo, como vendedor também, e eu Uhum. fiquei encantado com a profissão de vendedor, de relacionamento com as pessoas, né? E depois eu fui trabalhar numa agência, né? Depois de ter ficado 8 anos como vendedor de sapato, fui trabalhar numa agência de carro, onde eu fiquei mais 4 anos, né? Que aí o ticket médio aumentou. Comecei a entender mais sobre negociação de vendas, né? Antes era um ticket médio, onde a pessoa chegava, escolhia na prateleira e, beleza, eu quero isso aqui. Depois eu fui vendo que vendas também existe técnicas, existe forma de interagir, forma de oferecer um determinado produto, né? E fiquei por 4 anos lá e depois teve a minha irmã trabalhava numa construtora e essa construtora teve o lançamento de um prédio onde foi vendido, né? E aí surgiu a oportunidade de eu comprar esse ponto de vendas dessa imobiliária. Eu comprei ela, Uhum. mas antes disso eu tive um buffet e quebrei. Eu, literalmente assim, tinha uma economia e eu me aventurei e enfim, não deu certo. E quebrei e recomecei. Voltei a trabalhar de novo como Uhum. funcionário depois que eu fui abrir minha empresa, né, minha imobiliária. Hoje a gente completa 12 anos, né? Hoje não, né? Em agosto completamos 12 anos. Recentemente comprei uma outra imobiliária, aumentamos nosso ponto em 3 vezes o tamanho. E eu também tenho construtora, eu construo, né? Construo prédios, né? Não são grandes prédios, mas são prédios que aí a gente já está Sim. construir. Então, estou no ramo de construção civil, de corretagem, enfim, é o que eu gosto, adoro pessoas, adoro Uhum. gente, adoro negociar, adoro falar de network, enfim, eu amo essas coisas, Uhum. assim. Por isso que quando você me fez o Legal. convite, eu falei assim, nossa, que legal, Não, e eu não sabia dessas coisas que você já tinha feito, né? Não, não muitas sabia, pessoas não dizem, imaginava. Tipo assim, ele nasceu corretor de imóveis, ele nasceu dono de imobiliária. né, não, existe uma história, né? Aham, Por trás, existe um porquê, existe todo sim. um trabalho, existe sofrimento, existe Uhum, uma, sim, né, planto, é igual eu falo, um plantio por trás sim. ali para chegar até onde que eu cheguei. Tem muito para crescer, estou Uhum, crescendo, que eu sempre falo, é 1% melhor a cada dia. sim. Então a gente tem muito que melhorar, tem muito que aprender e crescer, crescer, desenvolver, gerar empregos, movimentar a economia, fazer as coisas Uhum, girar e fazer sentido para a sociedade. É o que a gente sim. prega, é o que a gente acredita. E é legal, né, cara? Porque assim, você falando de locais que você já trabalhou, empresas que você teve que quebrou, eu também já tive, né? Hum, Eu tenho escritório de contabilidade, mas eu já tive empresa de cosmético, de vender legal. perfume, de fazer perfume, de saco de pão, né? De tudo que você imaginar. E assim, não deu certo, né? Eu acho que no primeiro momento a gente fica ali chateado, nossa, é um fracasso, né? Mas assim, a gente aprende tanta coisa, né? São Aprende. tantos aprendizados. Eu acho que o lixo é um ótimo instrutor, né? Que eles falam. A gente aprende quando tá tudo errado. A vida do empreendedor é aprender todo dia, né? Todo Sim. dia a gente erra, aprende, aprende, erra, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu vou me empreender, eu vou abrir uma empresa, vai ser mil maravilhas, enfim. Não, é uma construção que a gente vai fazendo do dia, né? Dia a dia, igual você teve a sua história.
E a sua história hoje, os seus resultados é baseado na sua história. Uhum. E eu acredito muito que quando a gente, vamos dizer assim, não existe fracasso. Fracassei, não existe fracasso. Uhum. Existe forma diferente de fazer uma determinada coisa. Sim. Eu, quando abri meu buffet, eu tinha 23 anos. Então, Uhum. assim, às vezes eu não estava preparado ainda para assumir uma empresa, às vezes eu não tinha uma mentalidade para aquilo ali. E às vezes no primeiro obstáculo, às vezes aquele obstáculo fazia parte do meu crescimento, às vezes eu desistia, às vezes eu não Uhum. aguentei, enfim, isso Sim. faz parte. Sim. Então eu tenho essa mentalidade, não existe fracasso. Uhum. Existe como vou lidar com aquele problema ali. Porque Uhum. na vida a gente tem duas opções. Ou a gente fica murmurando e vivendo o passado e paralisa, ou a gente aprende com aquilo que a gente errou. O que que eu posso fazer, Uhum. né? O criador da lâmpada, né? Ele, quando um jornalista perguntou para ele, falou assim: mas você já fez já errou mais de 1000 vezes para testar a lâmpada? Foi o Thomas Edison. Thomas Edison. Ele falou assim: você fracassou mais de 1000 vezes, você vai Uhum. continuar tentando? Ele virou para o jornalista e falou assim: eu não fracassei, Uhum. eu apenas descobri formas diferentes de fazer a lâmpada. Uhum. Então, assim, Sim. não existe fracasso, existe Sim. forma diferente de fazer as Sim, coisas. sim, sim. É muito isso. Durante a sua fala, que eu pensava justamente isso. O fracasso, algumas pessoas encaram como fracasso e isso é uma derrota. Agora, quando você entende, pô, não é desse jeito, vou fazer de outro. É É, uma forma de você mudar, né? Então, mentalidade. isso é muito legal, né? Mas Isso que é legal conhecer essa história. E aí a questão da mentalidade, porque empreender não é só a empresa, não. Existe uma mentalidade por trás, Uhum, né? sim, Que é uma mente aqui que você vai ter. Grandes sim, empreendedores, você vê assim que muitas das pessoas começaram do nada e mas por que do nada deu certo? Foi sorte? Não, uma mentalidade de aprender com os erros. A gente está uhum, sempre errando, vamos errar até qualquer coisa a gente vai errar e a gente vai melhorando e sim, até sim. construir. Uma coisa que eu queria te perguntar. Eu vejo você uma pessoa extremamente ativa, cara. Quando você não está correndo, você está praticando algum esporte, você está na empresa, fazendo algum vídeo com a sua esposa, é Emanuele, né? É Emanuele, isso. Emanuele, vocês são um casal muito ativo, né? Aham. Nas redes sociais também, trazendo uma dica, uma orientação, uma palavra de conforto, uma palavra de incentivo. Cara, assim, você contou uma história que eu desconhecia, né? Desde lá da crioula, né? Até me É. lembrei da crioula aqui. Você sempre foi essa pessoa assim ativa, que entrega mesmo, que vai para cima, ou houve algum ponto de inflexão assim durante a sua história, de mudança, né? Que você vê assim, ali foi um divisor de águas para mim, para eu chegar onde eu tô hoje. Eu sempre fui um cara assim, muito improvável. Muitas pessoas achavam que eu não ia ter nada na vida, enfim, na verdade, Luciano, eu fui uma criança retraída, sabe? Eu não sou do jeito que eu sou hoje, né? Eu não era assim. Uhum, Eu tive uma infância um pouco atípica da grande maioria das crianças. Eu, com 6 anos de idade, descobri um tumor no meu intestino, onde eu tive um câncer no intestino. E eu passei por uma forte quimioterapia, uhum, aonde o meu cabelo caiu, eu tive fazer tratamento pesado com quimioterapia, então foi um processo muito assim doloroso para mim. uhum, E nessa época eu estudava até num colégio aqui em Viçosa mesmo, chamado Amado Santa Face. E como as crianças lá, eu era uma criança e como eu ia estudar, ia careca, minha sobrancelha caiu, eu fiquei todo carequinha mesmo. uhum, Eu tinha um bonezinho, então às vezes as pessoas chegavam, coisa de criança, uhum, dava uma tapa no meu boné, caía, e todo mundo da escola ria de mim. Então uhum, muitas crianças me criticavam. Então eu fui uma pessoa que na fase de criança, uhum. eu era muito retraído em Sim. relação eu tinha vergonha de mim, eu tinha vergonha de me relacionar com as pessoas. E isso eu fui carregando durante a minha vida, minha adolescência. Eu sempre quis ter algo, eu sempre quis ter coisa na vida. Isso é uma coisa de mim, só que eu tinha um bloqueio nisso. Eu não me acreditava em mim, às vezes eu não isso não é para mim, não, isso é para o outro, porque eu sou feio, por causa daquela crença que eu tinha Uhum, da minha adolescência. Eu fui estudar sobre isso
e eu percebi que nosso subconsciente está aberto do 0 aos 12 anos, baseado no que as pessoas falam a nosso respeito, principalmente quando o pai e a mãe. Então, eu fui começar a entender o porquê eu tinha umas atitudes da minha fase de adolescente, tipo de 12 para lá, que as coisas às vezes não davam certo, porque que às vezes eu me auto-sabotava. Eu fui estudar sobre isso. E aí eu fui amadurecendo, fui buscando conhecimento sobre isso, eu fui entender que muitas coisas que eu vivia internamente, que vinha atrás de mim, vinha a mim, me prejudicava na minha empresa, nos meus negócios, no meu sonho. E eu fui entender que o grande segredo não é o que está fora, é o que está dentro. Aí eu fui fazer o quê? Eu fui me entender um pouco mais. Tem os provérbios que falam, né? Eu adoro ler os provérbios, eu leio os provérbios todos os dias que falam. É melhor você conhecer a si mesmo do que conquistar uma cidade. E eu fui entendendo aquilo, falei, gente, eu preciso me conhecer mais. Porque às vezes o nosso grande desafio não é o que vem de fora, mas sim o que vem de dentro. Sim. Né? Então eu fui buscando isso, fui trabalhando isso, o meu emocional, fui trazendo livros, fiz várias formações de inteligência emocional, de livros, enfim, eu fui entendendo um pouco mais. Eu sou uma pessoa muito espiritualizada também, eu não, é o que eu falo, não sou religioso, mas eu creio em Deus, né? Eu gosto de ir à missa, eu acredito na espiritualidade, é uma coisa que eu tenho como base da minha vida, e isso tudo me ajudou, sabe? Foi me ajudando de construção, de entender. Eu tinha, às vezes, dificuldade de me relacionar também, né? Porque não acreditava em mim. Tudo começa dentro da gente. Sim. Quando eu acredito em mim, quando eu quero algo, quando eu busco e conecto com pessoas boas, as coisas tendem a melhorar. Então foi isso que aconteceu na minha vida. Eu fui entendendo, eu não queria me entregar, não queria, não, isso eu vou conseguir, eu vou conquistar, e, enfim, aí eu fui trabalhando isso. E o legal, dentro disso que você falou, né? Eu acho que a gente tem um problema muito sério, porque muitas vezes a gente acha que a gente está competindo com outras pessoas, né? A gente sempre baliza os nossos sucessos com as outras pessoas, com o que elas falam, se elas acham que a gente está indo bem ou está indo mal, se a gente tem sucesso ou não tem, se a gente é feliz ou não é. Mas a grande competição não é com os outros, é com a gente mesmo, É cara. isso aí. É isso que você falou de todo dia ser 1% melhor, né? Todo dia aprender algo diferente, todo dia fazer algo bom para alguém, ajudar alguém, elogiar alguém, incentivar alguém. 1%, né? 1%. No final do ano você já é 365% melhor do que você era. Porque você está competindo com você, não é com outras pessoas, né? Exatamente. Não é com outras pessoas. Quando a gente entende isso, baliza o nosso sucesso, né? Eu vi um vídeo de uma pessoa falando um negócio que me chamou muita atenção. Ela falou assim: você não tem que se preocupar quando alguém aponta o dedo para você e fala assim, ó, você está falando mentira, isso que você está falando é um absurdo. E hoje, infelizmente, nós temos muito isso, né? Os ânimos estão muito à flor da pele. Hoje, dependendo da sua opinião, você é muito criticado. Uhum. Mas você não tem que preocupar se alguém chegar a apontar o dedo para você e falar assim, você é falso, você é mentiroso, sua história não vale nada, você é uma pessoa infeliz. Você tem que se preocupar quando você olha no espelho e você não consegue enxergar uma pessoa verdadeira, Exatamente. né? Porque a gente pode fugir de tudo, mas de menos da gente mesmo. Se não, não tem jeito, Não não tem tem como. jeito. Você Aí quando a gente deixa um pouco disso, e aí até trazendo um pouco para a ideia das redes sociais, né? As redes sociais hoje, ó, elas são acaloradas, né? Dependendo do que você fala, da opinião que você tem gente que vai amar e tem gente que não vai gostar. Tem gente que aparece que acorda com a intenção, vou lá reclamar dele. Mas é você não tem que verdade. preocupar com essas pessoas, né? O seu objetivo, sua missão, primeiro, é se conhecer. E outra, existem muitas pessoas que dependem daquilo que você tem para fazer. Exatamente. Você não pode deixar de fazer porque Às vezes muitas pessoas, né, estão aí esperando às vezes uma palavra amiga, às vezes não é nem palavra, às vezes uma atitude, né? Uma atitude que a gente às vezes tem de bondade com outra pessoa, às vezes pode ser uma coisa simples. Exemplo, uma coisa que você chega e a pessoa você dá um bom dia com um sorriso, por sim, exemplo. sim. Você já vê que assim, você muda a vida da pessoa. Às vezes, um simples sorriso, você não precisa fazer nada, mas um simples sorriso.
E eu acredito muito nisso, né? Dessa questão, né? As redes sociais hoje eu vejo que é uma ferramenta muito boa para as empresas, Uhum, é muito bom para as pessoas aprender, né? Tem muita uhum, coisa para aprender, mas se a pessoa também não tiver um certo cuidado, ela começa a se comparar com a vida do outro, achando que a vida do outro é sempre melhor do que a nossa vida. uhum. E Sim. assim, todos nós temos problemas, todos nós temos a dificuldade na vida, né? Aí a gente vê uma pessoa, tá viajando, tá não sei o que, tá. Mas você sabe a vida que a pessoa tá, você Uhum. sabe o que tá por trás disso aqui? Porque ninguém posta nas redes sociais, gente, eu tô mal Tô hoje, eu tô sofrendo, né? sofrendo e É. tal. Não posta lá as coisas que às vezes acontecem na nossa vida que não é legal, né? Uhum. Sim. Enfim, então eu acredito muito nessa questão da gente se conhecer, da gente ser 1% melhor. Eu Sim. acredito muito na constância, sabe? Uhum. De você fazer só hoje. Uhum. Só hoje. Fazer um pouquinho melhor só hoje. Sim. Só hoje. Porque eu também penso, né? O amanhã não nos pertence. Uhum. O passado já passou. O que a gente tem é o agora. Uhum. Igual eu tô aqui nesse podcast, cara, eu vou dar o meu melhor aqui, porque é o meu agora. Uhum. E Sim. aí começa a internalizar, porque quem vive no futuro vive ansioso, Uhum. preocupado, e quem vive no passado vive triste ou Depressivo. depressivo. Porque, nossa, eu não podia ter feito aquilo, eu falei isso, aquela pessoa me magoou. Uhum. Cara, tudo isso é uma ilusão. Quando a gente se perdoa as pessoas, nos perdoamos também, às vezes a gente perdoa as pessoas, mas não perdoamos a gente, Uhum. porque tudo é Sim. questão, né? A gente falando de empreender, não é só empreender, não é só negócio. Uhum. Existem sentimentos. Nós somos pessoas lotadas de sentimentos. A gente tem raiva, a gente tem angústia, a gente tem medo, a gente tem, cara, uma série de coisas. E se a Uhum. gente não entender esses sentimentos que a gente tem, isso vai afetar a gente em tomada de decisões, em Sim. relações ao nosso cotidiano, de crenças limitantes, de coisas que deram errado no passado, não vou repetir, um relacionamento que às vezes não deu certo, não vou Uhum. fazer um outro relacionamento, não quero namorar porque Sim. aquela pessoa fez isso comigo. Uhum. Eu acredito muito na frase que é o seguinte: ninguém dá o que não tem. Se a Uhum. pessoa dá amor, é porque ela está cheia de amor. Se a Uhum. pessoa é uma pessoa amigável, é porque ela está lotado de amor e de Uhum. carinho. Então, se a pessoa dá uma coisa ruim para outra, é porque ela tem. Uhum. Perdoa a pessoa e bola para frente. A gente Uhum. também não tem que julgar, sabe? Sim. Porque às vezes a gente fica assim, nossa, aquela pessoa me maltratou, aquela pessoa fez isso. É porque às vezes a vida da pessoa também não está bem. Tá bem. E ela não dá pra gente o que ela não tem. Uhum. E se a gente magoar com aquilo ali, a gente não gosta daquela pessoa. É muito fácil amar quem gosta da Uhum. gente, quem dá presente pra gente. Agora, fazer exercício de aceitar as pessoas que às vezes não nos correspondem com do jeito que a gente quer. E a gente tratar essa pessoa bem, mas ela maltrata a gente. Isso é Uhum. muito difícil. Sim. E aí que Sim. está o Somos mistério, humanos, é. aí que está o segredo que eu uso, que dá muito certo na minha Uhum. vida, é essa questão essa disciplina, né? Uhum. De acolher a pessoa do jeito que ela é, Uhum. nas condições que ela tem. A Uhum. gente conversa sobre inteligência emocional. Quantas pessoas hoje aí não sabem nem o que que é isso? Não Sim. sabem o que é inteligência financeira? Não Sim. sabe às vezes o que que é um servir, não sabe o que, às vezes não tem uma vida espiritual, não tem Uhum. um dinheiro ali, enfim, é uma série de coisas que encarreta na vida da pessoa ali que ela toma aquela determinada situação. Sim. E a gente não pode julgar, por mais que às vezes a gente fica bolado, né? Mas a Uhum. gente não pode julgar, a gente tem que entender que às vezes o momento da pessoa é aquele ali, Sim. né? Então eu levo isso muito comigo, sabe? Eu acredito muito que se algo externo tira a minha paz, o problema não está na pessoa, está em Uhum. mim. Sim. Então, se algo que a pessoa Tá me, incomodando me tanto, né? falou, me ofendeu, peraí, o problema não está nela, está em mim. O que que eu preciso melhorar? Perdoar? Preciso perdoar mais. Sim. Preciso me colocar mais, ter mais empatia. Aí eu vou trabalhando essa. É porque quando a gente pensa até na história, né, no iceberg, a gente vê a parte, só uma partezinha dele, né, um décimo dele. Às É, vezes a gente vê, acha que conhece uma pessoa, mas você só sabe uma partezinha da história. E por aquela partezinha da história, às vezes você tira todas as conclusões, como se a pessoa fosse aquilo.
aquilo que você viu. E como se ela Né? fosse obrigada a ser aquilo que a gente quer que ela seja, Sim, né? Se ela sim. não é, a gente, me decepcionei. É, O Padre Fábio de Mello fala, né, que ele gosta quando as pessoas falam que ele, tipo assim, o Padre Fábio me decepcionou. Quer dizer que gosta. Por quê? Porque automaticamente ele fala assim, eu não sou obrigado a ser do jeito que você pensa que eu sou. aham, Então é isso, as pessoas não são obrigadas a ser do jeito que a gente pensa que elas são. uhum. Então, a questão das decepções, ela acontece porque eu projeto a pessoa do Eu jeito que eu quero, quero que ela do jeito que eu seja. quero que ela seja. E não é assim. E a Do mesma coisa acontece conosco em jeito que relação às outras atende, pessoas. atende minhas necessidades desse jeito. Se ela não for desse jeito, eu não gosto, E não assim quero. acontece com muitas pessoas Uhum, também em relação a gente. Tem uma visão, uhum, e quando a gente às vezes vai não de confronto, né? uhum, Mas não de afronto, mas de uhum, confronto mesmo das uhum. nossas opiniões, das nossas situações, as pessoas se decepcionam com a gente. Sim. E a decepção é boa, que a pessoa também nos liberta para ser quem a gente realmente Uhum, não sim. somos. É, porque senão a gente fica muito preso, né, naquele eu tenho que Eu tenho que agradar, agradar. e você se torna totalmente artificial. Artificial, você sente um peso. A gente tem que ser o que a gente é. Eu tenho que falar do jeito que a pessoa quer que eu fale, eu tenho que me vestir do jeito que ela quer que eu vista, e daqui a pouco você já não é você mais, porque você não se reconhece, É isso aí. Eu né? tenho muito isso aí na minha cabeça também, dessas questões. Mas Eu tenho para mim a questão da gentileza, né? Uma das coisas, uma palavra que eu acho muito bonita, né? Eu gosto muito. Meu valor principal é o respeito. E outra palavra que eu gosto muito é gentileza. Porque eu acho que a gente tem que respeitar e ser gentil com as pessoas. independente do que a gente recebe de troca, né? É independente disso. Porque você não sabe o que que a pessoa está vivendo, entendeu? Qual a história dela. Às vezes você passa por alguém na rua, no trânsito, que grita, que buzina. Não quer dizer que você tem que abrir o vidro, colocar a cabeça para fora e xingar. Você não sabe. Às vezes o cara está saindo do hospital e acabou de ter uma notícia terrível na vida dele, acabou Terminou o de perder alguém, relacionamento, tá acabou de sair, devendo, é tá boleto que não devendo, consegue. entendeu? Às vezes investiu na Americanas, né? É, tá. Então, assim, são várias as possibilidades. A gente não sabe, cara. Então, por isso que a gente precisa tomar muito cuidado, entendeu? Porque senão a gente, achando que eu estou fazendo de forma correta, não, você está sendo, desculpa, um imbecil, né? Você está sendo muito imbecil porque você está julgando uma pessoa que você não tem a mínima ideia do que está acontecendo com ela. Exatamente. E isso, assim, a maioria, vamos pôr 100% não, mas a grande maioria das pessoas que fazem algo que não seja legal é porque realmente está passando por um momento difícil, né? Difícil. Uhum. E aí é momentos, às vezes, você chegar e conversar. Às vezes a pessoa chega brigando com você, mas quando você começa a conversar com ela, você entende que o problema dela não é com você. Sim, sim. Enfim, Uma coisa, dentro disso que você está falando, né? Mais uma vez, conheci um pouco mais da sua história, né? Eu não sabia disso. ficar de surpresa, Dessa né? sua história, desse ponto de inflexão, né? O autoconhecimento, ele é fundamental, né? Eu acho que a primeira coisa é conheça a si mesmo, né? É fundamental. É um ponto de inflexão fortíssimo. Mas para você chegar onde você chegou hoje, com a imobiliária, tendo funcionários, quando você tem funcionário, você conduz também parte da história dessas pessoas, das famílias dela, porque você é uma liderança. A que você atribui isso, né? Esse sucesso, essa evolução que você foi tendo na sua carreira, né? A gente tem várias coisas. Você chegou a falar da inteligência emocional? Acho que isso é um ponto, né? Mas tem alguma outra coisa que você atribui? Olha, paciência. Acho que a palavra certa é ter paciência. Às vezes as pessoas querem colher sem cuidar, sem plantar, não vai dar certo. Então, no ramo do negócio, a palavra paciência ela é fundamental para algo dar certo. A questão da empresa, quando você abre uma empresa, às vezes ansiedade, você quer ver lucro rápido, você quer ver que as coisas acontecem rápido, Uhum, você quer ter sucesso rápido. E isso não acontece, isso é mentira, não existe nada que seja rápido. uhum, Tudo que às vezes começa muito rápido, chega uma hora que você não consegue gerir ou alguma coisa dá errado, porque o uhum, processo, o que que é o sucesso, na minha opinião? É o processo, é a uhum, caminhada, é o dia a dia ali, o passo a passo,
que você consegue aí tá aprendendo, porque você vai errando. Imagina só, você começar uma empresa, igual o meu caso, quando eu comecei uma empresa era 3. Hoje a gente está com 9 pessoas na empresa. Então, quando você começa uma empresa, você vai entendendo a questão das funções, dos setores. Imagina se você já começa uma empresa de cara, 60 funcionários, e você ainda não criou uma cultura dentro de uma empresa, você ainda não tem as tarefas bem definidas. A gente fica maluco, porque você está lidando com pessoas, você precisa são clientes que você tá vindo ali para você cuidar dos imóveis, no meu caso é imóveis, então tem muitos inquilinos que chegam, tem uma determinada demanda, então você tem que atender, né? Não é só alugar, é igual eu sempre falo nas nossas reuniões, a gente não aluga imóveis, a gente está ali para sanar uma dor de moradia da pessoa, que às vezes ela quer morar perto de uma faculdade, mas às vezes o imóvel que tem lá, ela precisa de um quarto um pouco maior, porque ela precisa estudar, então é entender para atender. E eu acredito muito nisso, na paciência. Qualquer negócio é paciência, constância. Já tive vontade de desistir, tá? Mas graças a Deus eu não desisti. Sim. Sim, eu vejo que essa questão a paciência ela é fundamental, né? E associado com outras características que você traz. Você é uma pessoa muito focada, pelo menos é o que eu vejo, né? Focada, se você se entrega. Logo no início eu falei, né? Eu vejo você correndo, lendo a palavra, às vezes falando, trazendo uma mensagem, envolvido em reuniões da cidade, né? Porque você quer fortalecer também o comércio local, a economia da cidade. Então, assim, para fazer isso, você tem que ter um foco, uma disciplina, porque é uma entrega constante, né? É uma entrega Porque senão constante. você fala assim, eu vou abandonar tudo isso, vou ficar só aqui. Eu acredito muito em várias. Eu tenho na vida como várias áreas. A vida da gente não se resume em uma área só. Exemplo, existem empresários que são extremamente ricos, são extremamente bem-sucedidos financeiramente, mas são extremamente falidos na questões familiar. Ou às vezes também na questão saúde. Então eu tenho como a minha base alimentar cada pilar da minha vida. E como eu faço isso, Sidney? Vivendo cada dia um pouquinho de cada coisa relacionada àquele pilar. Igual você que até mencionou aqui em relação às minhas redes sociais, você pode ter certeza, é o que eu vivo. Sabe, Luciano? Sim, não. E isso fica transparente, tá? Porque quando você vive algo, você não consegue disfarçar. Porque às vezes as pessoas querem ser algo e não conseguem. E quando você começa a viver aquilo ali, que começa a virar um hábito na nossa vida. E a gente não consegue esconder, né? E as redes sociais, elas estão aí. Isso, não adianta você querer ser algo que você não consegue ser. Então eu trago isso para a minha vida, eu trago para minhas redes sociais, não é nem para aparecer, mas é uma forma de incentivar outras pessoas também a fazer. Sim. Porque eu acredito nessa compartilhamento, eu acredito que nós não nascemos só para a gente nasceu para o outro também, que é uma da base, que é o servir. A gente precisa de servir, né? Seja na igreja, seja com umas pessoas, numa palavra, o que você faz, você está servindo, você está ajudando as pessoas. Sim. Né? Tem um livro do Napoleão Hill que fala do Mais Perto do Diabo. Sim. Você quer realizar seus sonhos? Ele pergunta no livro. E aí ele fala, se você quer realizar seu sonho, faça com que o maior número de pessoas possível realize o sonho dela. E eu fui estudar esses grandes mentores, Napoleão Hill, o Paulo Vieira, esses grandes players, né? Inclusive americanos também. E a grande sacada deles, servir o outro, é entregar o outro. E aí você vai ver nos livros deles, falam, a maioria desses livros praticamente falam a mesma coisa. Sim. Lógico, linguagem diferente. Servir. Eles falam muito da palavra de Deus, que eu acredito muito na Bíblia, acredito muito nisso. E eles falam muito disso. Então, assim, você vê que o negócio, é muito mais fácil do que a gente imagina. Só a gente prestar atenção ali. Aí você vai assim, Jesus veio
vamos falar, não é religião, mas Uhum. né, a personalidade de Jesus. O que Jesus fez fazer? Jesus serviu. Uhum. Então, aí você começa a entender que, opa, o negócio não é eu, Uhum. é nós. Aí a gente começa a cair a Uhum. ficha. Opa, então se eu preciso servir, então eu me entrego mais. E quanto mais a gente se ama, mais a gente gosta das pessoas e serve, mais a gente é feliz. Uhum. Você pega aí os grandes santos, né? Vamos dizer assim, não falando na parte religiosa, mas de Uhum. personalidade, a Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, Uhum. ela entregou a vida. Extremamente É, uma e assim, vida dedicada, né, ao outro. dedicada, exatamente. Então, é isso. Então, eu acredito nesses pilares, acredito no servir, acredito na saúde, acredito na parte financeira, no profissional, no emocional, conjugal. Uhum. É um equilíbrio. E aí que está o 1% a cada dia. Sim. Né? Seja uma leitura nos provérbios, seja uma corrida, seja uma alimentação saudável, porque a gente vai ganhando uma certa disciplina em poucas coisas que a gente Uhum. faz. Ou, por exemplo, hoje eu já tomei meu banho natural. O que é o banho natural? É o banho sem estar quentinho, vamos dizer assim. Uhum. Ah, sim, deve ser frescura. Na verdade, isso aí vai da pessoa. Eu Uhum. vejo como uma coisa que eu ganho resistência para tomar outras atitudes, Uhum. outras ações na minha vida. Por exemplo, tomar banho frio de manhã é complicado, Uhum. não é fácil. Uhum. Mas eu fazendo isso, eu ganho resistência para fazer outras coisas. Sim. Acordar 6h30, 5h30 da manhã para correr, não é simplesmente 6h30, 5h30 para correr para atividade física. Não, eu ganho resistência para outra coisa. Uhum. Por quê? Porque eu estou tirando o meu corpo da zona de conforto, que Sim. é do estado que ele quer ficar. Então, Uhum. isso eu vou ganhando essa resistência do meu corpo nas minhas decisões. O grande problema nosso é não dominar os nossos sentimentos, os nossos hábitos e as nossas ações. Uhum. A gente às vezes quer comer, a gente quer dormir mais, a gente quer fazer coisas que sejam agradáveis ao nosso corpo. Uhum. Eu entendi que alimentação legal é bom você comer às vezes por prazer, mas Uhum. você tem que comer para você se sustentar, Uhum. não por prazer. A alimentação só tem essa finalidade, Uhum. comer para eu ter energia do dia a dia. A questão de dormir e acordar um pouco mais cedo. Não é acordar mais cedo, é criar essas resistências. De Uhum. quê? Porque a gente vai ter os diálogos internos que vai chegar para a gente, fica mais um pouquinho na cama. Uhum. A cama Sim. é gostosa, tá frio lá fora, você vai fazer Né? isso. Ah, come essa bolacha tá saborosa, é só ela. Uhum. Aí são pequenas ações que você vai fazendo todos os dias. O Sim. que é mais fácil? Construir ou destruir? Uhum. Sim. Destruir é muito mais fácil. A gente quer muita coisa, prazer momentâneo, né? Por exemplo, dormir mais, por exemplo, eu vou ficar na cama até às 9, até às 10 da manhã, que é muito gostoso, tá? Mas você sabe quanto que isso está impactando sua produtividade, seu futuro, seu sucesso? Ah, eu vou comer esse chocolate aqui. Eu sou um cara apaixonado com chocolate, gosto muito. Eu também gosto. Mas é logicamente que você precisa ter um controle. Você não vai comer a todo momento. Por quê? Por mais que seja gostoso, isso pode impactar a sua saúde, Exatamente. É tudo que né? eu faço rotinamente, com Uhum. rotina, é os meus resultados. Sim. Tudo que eu estou colhendo hoje são coisas que eu plantei há 5 anos, 10 anos Uhum. atrás, que a gente Sim. vai colhendo. Então, às vezes, se eu não estou com uma saúde boa, se eu estou obeso, não é, ele está obeso, da noite pro dia que ele está Sim. obeso. Não. Eu acredito muito no plantio e na colheita, É isso, entendeu? cara. É o segredo. Se a gente entender isso, a chave vira. Uhum. Tudo na vida é isso. É. O que eu colho é relacionado ao que eu planto. Uhum. Né? A autorresponsabilidade, né? Você é o que você faz. E Uhum. se a gente colher, se a gente plantar o bem, a gente vai colher o bem. É. Não adianta você ser uma pessoa que raivosa, que briga com todo mundo, quer que o pessoal te trate bem, todo mundo gosta de você, né? Não adianta você não fazer, porque é cômodo. Ah, vou assistir televisão, vou ligar Netflix, ficar a noite Ah, inteira aqui. Não vou na academia.
Tá? Às vezes realmente a gente fala isso, É, sabe? E é é natural. natural, não tem Natural, nenhum erro nós nisso, somos não. humanos, entendeu? Agora, o que a gente tem que pensar é que isso lá na frente a gente vai colher o resultado Vai. disso, entendeu? Aí você está com 50 anos com problema de coluna, você está com problema no joelho, você está com problema aqui, ali, né? Por quê? Muito porque você negligenciou um pilar da sua vida. Isso Chegou aí. lá na frente, você tem poucos amigos, você negligenciou um pilar da sua vida. Chegou lá na frente, você e sua esposa, você e seu marido, o relacionamento não está legal, talvez porque você negligenciou momentos de conversa, simplesmente de sentar, de brincar. E muito disso tem a ver, Luciano, eu já reparei. Tem muitas pessoas que querem ser boa, tem pessoas que querem melhorar, quer ser 1% melhor cada dia, mas às vezes ainda não tem consciência dessas habilidades, desses pilares, Uhum, sabe? sim. Tipo assim, minha vida, exemplo, conjugal tá ruim. Mas às vezes, por que que tá ruim? Aí entende o porquê que tá ruim. Quando a gente entende aquele porquê, a gente vê. Ou às vezes tá ruim, a pessoa não entende por que que tá ruim, ou às vezes não sabe o que fazer para que melhore. Assim também é financeira. É, Se a sim. pessoa não sabe, não investe. A pessoa não pega um pouquinho do dinheiro ali e investe nela, que eu acredito Uhum. muito nisso também num curso, algo assim, ou às vezes ela não guarda um pouquinho, às vezes ela quer aquele prazer de, vou pegar, já vou gastar tudo com aquilo ali. Eu vou gastar como se não houvesse amanhã. Eu Amanhã, mereço, e uma hora, o tal do eu mereço, né? né? E aí acaba, chega uma hora que a conta, aí você não consegue sair, você não consegue Eu estar gosto de falar o seguinte: sim, você merece, mas você merece muito mais do que só isso agora, é, entendeu? Você merece uma vida mais tranquila, você merece ter um futuro mais seguro, você merece mais conforto, mas do jeito que você está fazendo, você não vai ter isso, né? né? Você não vai ter isso. Não tem, e é E isso, cara. essa questão que você falou, eu achei muito legal sobre a questão do autoconhecimento e trazendo um pouquinho para a ideia das finanças, né? Por quê? Às vezes eu converso com uma pessoa, nossa, na mentoria de organização financeira, né? Como que eu faço para organizar minha vida financeira? Eu estou gastando muito mais do que eu deveria gastar, eu não consigo me controlar, eu vejo uma promoção, eu quero comprar, aquele negócio, e a pessoa vai falando, que porque ela está gastando mais do que ela ganha e não consegue juntar dinheiro, enfim. Aí quando você vai ver assim, mas o celular da pessoa, parece que todas as lojas do mundo mandam notificação pro celular dela, entendeu? O Instagram dela só tem ali, é Shopee, é isso, é aquilo, e você vai passando, passando, passando. Ela anda na rua com o cartão de crédito a todo momento, com o limite já lá no, deixa o limite inteiro disponível, né? Uhum. Não tem um controle, não controla as finanças. Poxa vida, se você não se conhecer, a ponto de falar, olha, eu tenho que tirar essas notificações. Eu tenho que me desinscrever desses e-mails que eu recebo dessas lojas, porque quando chega a promoção eu compro. Você vai continuar gastando. Entendeu? Você não vai conseguir ser produtivo, porque você está trabalhando aí, você escuta o barulho, plim, Opa, tá na hora. chegou. Aí já você abaixa um pouquinho, já aparece assim, 30% de desconto. Ah, vou ter que ver, né? O que é. Então, assim, se você não toma essas atitudes, e isso está muito ligado ao autoconhecimento, eu sei que eu sou assim. E não tem mal em ser assim. Você pode procurar ajuda de um profissional e tudo mais. Mas você sabe, se você vê aquilo ali, você pode ficar fraco e comprar. Então tira aquilo de sua É frente. isso aí. Faz outra coisa. Controla, tira as Pô, tô notificações, doido para. abaixa. Nossa, cara, que existe uma doença relacionada ao consumo, né? Mas é muito raro encontrar uma pessoa assim. Mas tem gente que realmente gosta, compra muito, muito. Poxa, quando dá aquele desejo de comprar, faz uma atividade física. Coloca na sua cabeça, toda vez que me der uma vontade de comprar, eu tenho que fazer 10 flexões. Eu tenho que correr, eu tenho que fazer uma caminhada de 2 Conta até quilômetros. 10 Quando e der faz 10, aquela faz perguntinha. alguma Eu coisa. preciso disso? Porque Eu se tenho você necessidade não disso? fizer isso, você vai se entregar. E isso vai muito do autoconhecimento. Exatamente. E tem um livro que fala o princípio 80-20, né? Uhum.
E às Muito vezes bom. ele é muito bom esse livro. E ele fala exatamente que, às vezes, por exemplo, na questão da empresa, às vezes 20% dos meus clientes geram 80% dos meus lucros. Uhum. E isso serve na nossa vida também, relacionado, por exemplo, à compra. Às vezes desses 80%, às vezes 20% do que eu tenho Uhum. me atende e me serve. Sim, 80 são coisas que estão lá dentro do guarda-roupa que não tem necessidade nenhuma. exato. E o que a gente vai fazendo? A gente vai criando demanda de coisa que às vezes a gente nem precisa. Uhum. Se você for no seu guarda-roupa agora e olhar lá, muitas roupas você não usa, assim Uhum. como eu também. Sim, sim. E só que a gente fica naquela, um dia eu vou usar, um É. dia eu nunca uso. E a gente começa a comprar mais e a gente vai perceber que 80% que eu tenho, eu não uso, eu uso apenas 20%. E a compra, ela, muitas das vezes, você sabe disso muito melhor que eu, ela está muito ligado a hormônios no Uhum. nosso cérebro, Sim. que faz com que a gente libera dopamina no cérebro. Uhum. Então, às vezes, a pessoa não compra nem porque precisa, mas Uhum. porque libera aquilo, igual eu falei, inconsciente. A pessoa não tem Sim, consciência sim. daquilo ali. Então, ela compra aquilo, não é pelo aquilo, Uhum. ela pela sensação que aquilo dá. Uhum. Porque às vezes a pessoa não tem uma atividade física, às vezes a pessoa não se alimenta bem, as pessoas estão Uhum. sedentária, está no coxo, está no sofá, enfim. Uhum. E aí é uma forma do cérebro dela, porque a gente tem essa necessidade de ter esses neurotransmissores, né? Uhum. Fazer com que a gente tenha esses momentos felizes e a gente cria isso até no recebimento. Uhum. A gente fica ansioso, nossa, que dia que chega, ai, agora, meu Uhum. Deus, recebi uma mensagem aqui que agora Uhum. está chegando, ai, meu Deus do céu. Uhum. Aí chega nessa, ah, não gostei não, Vou para outro, vou vou para para a outra. próxima. E é um ciclo, isso aí vira Sim. um ciclo e a pessoa Uhum. muitas vezes não se atenta por isso e acaba estando num ciclo vicioso. Eu conheço pessoas assim que são viciadas em compra, Uhum. não por causa da compra em si, não por causa do Sim. produto, é por esse motivo, Não, né? eu já vi também. Assim, eu tenho que entrar hoje na Shopee, na Shein, sei lá, na AliExpress, nas lojas. Eu tenho que comprar alguma coisa. É, O que eu vou comprar? Eu vou comprar sei lá, vou comprar um suporte para shampoo de banheiro. Você vai usar? Não, eu achei bonito. Eu já vi gente falando, comprar não, vou comprar porque eu achei bonito. Então, assim, a você gente, vai criando entulho, né? cara, 80% das compras, pesquisas falam até mais das compras, das decisões financeiras que nós temos são ligadas a questões emocionais. A gente compra quando a gente está feliz, quando a gente está triste, quando a gente está com raiva, quando a gente está com fome, quando a gente está com saudade, enfim, é tudo ligado a um sentimento. Por quê? Parece que você cria algumas. Olha, isso vai resolver meu problema. Se eu comprar, resolve. E interessante, pegando essa pegada, né, de compra, né, de mercado, hoje existe especialista para estudar isso, que são o neuromarketing, né? Uhum. A questão, por exemplo, as empresas hoje, elas criam experiências, né, que tem a ver com os sentidos nossos, são 5 sentidos, né? Então, o cheiro, falar, ouvir, o tato, enfim. Aí ela cria uma experiência dentro da loja, onde você cria necessidade inconscientemente de compra. Uhum. Exemplo, você já foi em loja que às vezes tem um som animado, Uhum. um cheiro Sim. agradável, umas cores, as cores influenciam, verde, o Sim. vermelho escuro, então são coisas que as empresas, uma logomarca, ela existe um porquê de uma logomarca, Sim. principalmente quando você faz com um grande profissional, ele Uhum. entende as cores ali, porque isso tudo influencia, por que que Sim. McDonald's é amarelo e vermelho, é Uhum. porque são cores que dá fome na pessoa, Sim. enfim, é, e isso aí é o mercado, ele estuda isso. E quem não entender sobre isso, infelizmente, Uhum. assim, vai cair, né? A gente vê copy no mercado, né? Às vezes coisas que você compra, às vezes, principalmente no mundo digital, não tem nada a ver com a entrega, Uhum. porque às vezes é um inconsciente que agiu ali, através de um texto, através de algo, e, enfim. Tem muitos profissionais ótimos no mercado, né? Na internet, assim como você tem muitas, eu compro produtos, né, envio Uhum. produtos na internet, mas existem muitas pessoas também que às vezes usam desses mecanismos, né, de persuasão
para, às vezes, vender algo que não tem nada a ver, para se enriquecer. Sim. É interessante isso que você falou, porque a gente já chegou até a comentar sobre isso aqui, que é quando o assunto é realizar sonhos, realizar nossos projetos pessoais, não existe mágica, cara. Não existe um atalho para a gente seguir. E, infelizmente, o que mais a gente vê hoje é alguém tentando vender esse atalho. E a gente cai porque tem um neuromarketing aí. A pessoa sabe como te sugar, como te prender. Ele vai lá e fala assim: olha, você está cansado do seu trabalho? Você quer ganhar R$ 10.000 por semana? Eu tenho um método que você consegue fazer isso sem esforço. Pô, o que eu estou fazendo aqui? E Eu que eu vou quero, ficar. eu quero esse, Manda aí, eu quero cara. isso aí que esse cara tá fazendo, sabe? E basta abrir as redes sociais que a gente vê isso a todo momento, cara. A todo momento. É sempre alguém querendo vender uma ilusão, né? Coisa É, fácil. coisa fácil. Eu tenho um atalho, eu Eu sei o sei, método, eu já entendeu? consegui. Eu consegui. Lógico, tem pessoas que vendem cursos, eu já comprei muitos cursos, eu sou uma pessoa que adora fazer cursos, Uhum. treinamentos, mentorias, enfim. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, sabe? Por quê? Porque existe uma ciência por trás da venda, né? E muitas vezes nós somos o alvo, né? Nós somos o alvo. Eu assisti um documentário uma vez na Netflix falando sobre as redes sociais, né? Eu acho que é o dilema das redes que Já chama, já vi. viu, né? Muito bom. Assim, quem são qual é o produto das redes sociais? Nós. Nossa. Nós somos o produto, Por que né? que o Facebook faturou bilhões de bilhões ali? Porque tem consumidores ali, que é a gente. É assim, o mundo hoje anda atrás da nossa atenção. Quanto mais a pessoa consegue atrair nossa atenção, mais ela ganha, né? Hoje falam para você colocar um vídeo no Instagram, a pessoa decide se vai assistir ou não nos primeiros 3 segundos. Senão ela já rola qualquer outra coisa. Tem uns que falam que é até menos de 3 segundos. Uhum. Agora, quando você já começa assim, você quer ganhar R$ 10.000 por semana? Imagina a pessoa que está ali com dívida, tá com alguém ligando, a operadora de cartão ligando, telefonia, o filho querendo comprar uma bicicleta, a esposa querendo fazer uma viagem. Oh, eu quero Aí o cara vai lá, quanto que é o custo? 2.000. Aí o cara tá dois, R$ 2.000 dois mil mais, reais. mais pobre. Exatamente. Porque Porque não vem a frustração tem depois, frustração. Aí né? frustrações, vem, aí o cara Não começa a é do ganhar. jeito que se vende. Então a gente tem que Não tomar é. muito cuidado. Tem muitos cursos bons, tem muitas Uhum. coisas legais, muitos produtos, mas a gente tem que ter a clara convicção. Não existe mágica. Não existe, ó, vai ser assim, resolver. Não é. É dedicação, Muito entrega, trabalho, trabalho, disciplina, inteligência, disciplina, foco, né? Porque senão você só vai se frustrar. Mais pobre. Olha, e você vê aí, ó, às vezes, muitas pessoas que ganham na Mega Sena depois ficam pobres. Por quê? Vem fácil. A grande Tudo que maioria. é a grande maioria. Por quê? Coisa que vem fácil também, às vezes as pessoas não dão no valor, Sim. né? E tudo que você constrói dia a dia ali, com trabalho, com esforço, aquilo começa a fazer muito mais sentido na vida. Eu gosto até de falar isso nas mentorias, que existem duas coisas. Uma é ganhar dinheiro e a outra é fazer dinheiro, ou gerar dinheiro. Você só ganha dinheiro, a pessoa, eu quero ganhar mais. Não, você vai ganhar mais se você ganhar na loteria, ou se você achar dinheiro na rua, que nem nesse caso nem é ganhar, você achou. Aham. Ou se você tiver um parente muito rico que vai te deixar uma herança. Aí você vai ganhar. Caso contrário, você vai ter que fazer. Você vai ter que gerar dinheiro, trabalhar, né? E não é fazer dinheiro, não é a casa de papel que você vai invadir o Banco Central e vai produzir nota, não, Uhum. né? Você vai ter que trabalhar, você vai ter com seu esforço, com sua inteligência, fazer, gerar o dinheiro e a partir daí fazer esse dinheiro trabalhar junto com você, gerando mais dinheiro, né? Caso Plantando ali, contrário, tira uma parte, planta ganhar mais um dinheiro. pouquinho. Quem ganha dinheiro normalmente não valoriza o dinheiro, que é quem ganha na loteria, quem recebe uma herança,
Muitas vezes que a pessoa não tem um controle, ela gasta tudo. Ela não passou pelo aquele processo, Não né? passou. Ela não viveu, né? Aquele dinheiro, é lógico que aí entra crenças também que a pessoa tem, às vezes crenças limitantes. Ah, eu não tinha nada disso. Jogador de futebol, a gente já vê muito, esportistas, Uhum. muitas vezes de família muito humilde, infância muito humilde, aí de repente, pum, ficou milionário. Só que é uma carreira rápida. Muitos depois que não souberam administrar, estão piores do que estavam antes. Perdem tudo, né? Por quê? Porque eles não souberam administrar o dinheiro, viveram aqui. Pô, eu não tinha nada, agora que eu tenho, eu quero ter tudo. Quero gastar com tudo. Então o dinheiro não fica na mão dele, né? E isso é muito uma crença limitante. Às vezes, lá de novo, ele já aprendeu: dinheiro não traz felicidade, você tem que gastar mesmo, viva o dia de hoje. Então, são várias questões que Caixão não tem gaveta. caixão não tem gaveta, você não vai levar nada. É, e a pessoa, sem perceber, ela se sabota, ela gasta dinheiro, vai gastando, 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 sem entender que ela está gastando, porque ela não quer que o dinheiro saia de perto dela. E eu vejo também, assim, às vezes a pessoa, ela ganha um determinado dinheiro ali por mês, né? Aí tá, beleza. Aquele dinheiro, a princípio, começa a suprir as necessidades dela, né? Mas chega um momento que não consegue mais. Por quê? O custo de vida subiu, já começa a ter umas outras coisas, não poupa nada, não faz a multiplicação. Aí passa um certo tempo, acontece um aumento, por exemplo. A pessoa, opa, não sei o quê. Aí depois, de um certo tempo, volta de novo para aquilo ali. Então, eu aprendi, através até de alguns vídeos seu que eu vi, que a questão do dinheiro é você saber lidar com o dinheiro, Uhum. né? É poupar, você saber o que que eu faço, o que que eu não As faço, decisões que as você toma. decisões que eu faço com ele ali, né? Enfim, o dinheiro, tem uma frase que fala, o dinheiro não aceita desaforo, né? Se você não Uhum. saber trabalhar com dinheiro, Uhum. ele vai embora e vai para a mão de quem... Ele, na verdade, não é que ele para de circular, ele vai para a mão de outras pessoas, né? Uhum. Sim. O sucesso ele está muito ligado ao sucesso financeiro, né? Sucesso, existem várias definições para o sucesso, mas o sucesso financeiro está muito ligado com as decisões que você toma com o que você tem. Eu já vi casos, eu já até falei isso, eu acho foi na live ontem, fiz uma live falando sobre felicidade. Eu já atendi pessoas que têm dinheiro, mas estão endividadas, que ganham bem, mas estão endividadas, e ganham bem acima da média, mas estão muito endividadas. Eu só vou falar do financeiro, não vou nem falar da questão familiar, porque a gente sabe que isso tudo influencia também na questão familiar. Total. E eu já atendi pessoas que ganham um salário mínimo, têm uma vida tranquila, consegue juntar um dinheirinho por mês, não tem muito, mas tem um dinheirinho guardado ali, caso precise, tem uma emergência, ela consegue resolver. Não estou falando que o salário é suficiente, não. Aham, Claro que aham. não. Então, por que isso? Como que isso pode acontecer? Porque não a questão não é o quanto você ganha, a questão é a decisão que você toma com o que você ganha. Qual que é a decisão? Você quer viver nesse patamar? Então você vai gastar nesse patamar. Agora, para você aqui tá bom, você tá feliz, sua alegria é o quê? Felicidade para você é juntar a família no final de semana? É comer uma pizza? É fazer uma viagem para a praia? É o quê? É juntar na casa da avó, todo mundo fazer uma festa, fazer a festa de 15 anos da sua filha? Para cada um é uma coisa, entendeu? Agora, o dinheiro é apenas uma forma de você conseguir isso. Agora, se você não souber tomar decisão, cara, Já era. aí ele vai trazer infelicidade. Olha só, e engraçado, eu tava conversando isso com minha esposa ontem. A gente estava indo pro clube malhar e aí a gente estava batendo papo sobre dinheiro. A gente conversa muito sobre Uhum. dinheiro e eu, mas elas são, assim, são simples, sabe? Não temos nada assim em relação a um padrão de vida alto. A gente é simples, já estava até comentando, né, amor? Nosso padrão de vida ele é baixo em relação, assim, Uhum. pelo que a gente gasta por mês. Sim. E, Luciano, vou ser sincero com você, pra gente não faz diferença nenhuma Uhum. ter Sim. esse padrão de vida Uhum. mais baixo em relação aos gastos que a gente tem por mês. Uhum. Não é porque a gente
eles são assim, não é. Uhum, A gente tem uma vida muito boa, a gente é muito feliz, a gente é assim, sai para comer uma pizza, sai para conversar com os amigos, uhum, mas não tem nada a ver, às vezes as coisas não é dinheiro. Você uhum, pode ganhar um salário, mas você pode ganhar 10, mas se você desse um salário, você gastar 80% dele e poupar 20%, uhum. você já está fazendo mais vantagem do que ganha 10 e gasta a Sim, mais do que o 10 sim, mil. sim. Porque o dinheiro, enfim, ele é bom, né? Ele é importante para a nossa vida, mas não é o que vai trazer a felicidade. A Sim. felicidade, ela é boa, o dinheiro é bom e é importante. Não estou falando que dinheiro Uhum, não é, sim, sim. mas não é só dinheiro. Não é só dinheiro que faz com que as pessoas sejam Uhum. felizes. Não, é até É, a questão central que muito se discute. Dinheiro traz ou não traz felicidade? Né? Eu não vou entrar nesse método é, porque existem várias pesquisas já feitas no Google, né? Só se você digitar lá. Se traz, eu não sei. Agora, a falta dele traz não, infelicidade. concordo. A Dinheiro é bom, é falta dele. importante. A gente não Ele te pode ajuda, entende? negligenciar isso. Te Falar, eu ajuda a ter sou. bons momentos. Porque a gente pega aí, existe pobres que são infelizes também. Uhum, Existe sim. ricos que são infelizes. Aham. Assim como existe ricos felizes e Uhum. pobres também Sim, felizes. Então, sim. assim, não é o dinheiro, enfim, é mais o estado de espírito ali mesmo, Uhum, em sim. relação ao como O dinheiro você te ajuda a tomar decisões, né? Você te tem dá um oportunidade conforto. poxa vida, meus pais estão mais idosos, meus pais estão doentes. Poxa, eu posso pagar um plano de saúde para eles. Ou então eu posso levar eles, meus filhos. Eu quero dar um ensino de qualidade para os meus filhos. Infelizmente, a gente sabe que o ensino público ele tem muitas carências, né? Quero dar um ensino de qualidade. Às vezes você tem uma condição de pagar uma coisa, mas às vezes coisas Sim, mais sim. simples. Se você, sua família, sua esposa quer sair no final de semana, vamos sair, vamos num bar, faz tempo que a gente não sai. Poxa vida, se você não se planejou um pouquinho, você não tem condição de fazer isso. Não tem. Você Aí você vai vai ver que lá. vai, Ah, vai fazer falta para uma outra determinada área, né? sim, você tirou férias do serviço. Pô, se você conseguir se planejar, talvez você vai conseguir pegar seus filhos, fazer uma viagem, ir para um lugar, ir para uma roça, ir para uma cachoeira, ir para um clube. Agora, se você não se planejou financeiramente, você não vai conseguir. Não estou falando que você vai ser triste ficar dentro de casa. Pode ser um Uhum. momento muito feliz com a família, brincar, jogar alguma coisa, conversar, assistir filme, ok. Mas se o desejo de todo mundo era fazer a viagem, não vai ser do jeito que era para ser. Ele precisa. Então, assim, não é que o dinheiro resolve as coisas, mas ele te proporciona ter poder de decidir, né? Eu posso Exatamente. tomar uma decisão com base no que eu quero. Olha, eu tive uma doença, aconteceu uma doença. Poxa, se eu tenho uma condição, se eu fiz uma reserva, eu quero me tratar já, Eu preciso fazer um né? Eu exame. preciso fazer, eu tenho que fazer agora. Porque se você não tem, não, vou ter que juntar dinheiro. Vou ter que arrumar dinheiro, ou eu vou me endividar. Às vezes aparece uma oportunidade de negócio também, para você investir naquilo ali, comprar. Você fala, Sim. opa, peraí, você não tem essa reserva, como é que eu Você vou não está fazer? Você não preparado, está entendeu? preparado. A gente fala muito de reserva de emergência, mas a gente pode falar também reserva de oportunidade, né? Não quer dizer que vai. Coisas emergenciais acontecem para todo mundo, mas não quer dizer necessariamente que sua casa vai pegar fogo, né? Mas pode ser que aquele dinheiro que tem ali, em algum momento, você. Uma oportunidade fantástica. E algumas pesquisas também mostram, eu estava lendo outro dia, que você ter uma reserva, ela até aumenta a autoestima, Sim. né? De você, determinado posicionamento de você num negócio, dentro da família, Tranquilidade, tranquilidade, é segurança. questão emocional, que é o Uhum. nossa, eu tenho aquele dinheiro lá. Então, Sim, isso sim. é bom para Meu desenvolver caro, outras eu áreas. quero te fazer uma pergunta que vale R$ 1 milhão. Uhum, É Silvio Santos, né? uhum, O A Riqueza Escondida ele foi criado, né? A ideia do A Riqueza Escondida eu já tive há algum tempo, fui planejando, comecei a fazer minhas especializações em finanças pessoais. A ideia é falar sobre finanças, sobre dinheiro, decisões financeiras, inteligência financeira. Mas riqueza não é só isso. A riqueza, ela
está em várias partes. Até eu brinco no livro que eu finalizei, que eu espero lançar esse ano, se Deus quiser, o ano está começando, eu finalizo ele isso, Legal. dessa forma, que você tem uma vida rica, inclusive de dinheiro. Porque a riqueza é muito mais do que dinheiro. Para você, dentro da sua história, de tudo que você contou para gente, essa história tão rica, o que que é riqueza? Riqueza para mim é pessoas. Tudo relaciona a pessoas. A nossa vida, ela é baseada em pessoas. Então, quando a gente entende que, por mais que a gente estava falando no início, às vezes a pessoa maltrata a gente com uma palavra, enfim, com algo que a gente não quer, existe dentro dessa pessoa algo bom. Então, eu vejo como pessoa, como empresa, pessoas, pessoas e processos. Uhum. Tudo é pessoas. O meu milagre, às vezes, está num network que eu vou ter com uma pessoa que às vezes eu vou conhecer daqui, exemplo, daqui um mês, daqui uma semana. Esse bate-papo que a gente está aqui, você me convidou para vir aqui. Então, é pessoas. Uhum. Então, a gente precisa de interagir, Sim. interação com as pessoas, se movimentar, ir atrás de gente, conversar, bater papo, buscar conhecer. E eu falo muito sobre relacionamento. E que eu tenho uma frase muito, muito legal, que antes da gente ser interesseiro em Uhum. relação às pessoas, a gente tem que ser interessante. Uhum. A gente precisa ser uma pessoa Legal. interessante, a gente precisa ser uma pessoa que vai gerar valor para as pessoas, Uhum. através de um papo, às vezes uma indicação de um vídeo, de um livro, enfim, você tem que criar valor. Uhum. Quando você cria valor para as pessoas, isso retorna para a gente de uma forma assim, muito positiva, que é a questão também que tem a ver com investimento, investir em Uhum. Sim. pessoas, né? Tem uma frase, eu acho que é do Simon Sinek, ele fala muito isso, né? Que quem compra são pessoas, seus funcionários são pessoas, Pessoas, seus clientes são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de nada, nada, cara. cara. Ou Você não entende de eu nada. tenho nessa minha imobiliária são 9 pessoas, tem uma obra que tem 5 funcionários também. Total aí são 14 pessoas. Eu faço reunião, toda segunda eu faço reunião lá na imobiliária e eu converso com eles e às vezes eu começo a entender em determinadas situações que eles fazem, atitude, é baseado numa coisa que eles viveram no passado. Olha que Uhum. louco. É, E aí a gente começa a entender as pessoas, o sim. porquê daquilo. Não Uhum. é aquilo, por que aquilo, cara? Sim. Por que que tá tendo assim? Por quê? Teve uma pessoa uma pessoa fantástica, trabalhar comigo e eu coloquei ela para trabalhar no setor de atendimento. E aí eu fui e falei, olha, aqui a gente tem metas. Então a meta aqui é assim, 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 tem que bater, se bater, você vai ganhar isso, isso e isso. E a pessoa muito boa, muito fantástica, aquilo começou a incomodar a pessoa. A Uhum. pessoa, nossa, meta, não sei o que, tal, 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 tal. Um belo dia a pessoa chegou, Sidney, não vou continuar. Que isso? Por que você não vai continuar, cara? Você se destaca, você é uma pessoa que Uhum. atende tão bem, você é uma pessoa assim que as pessoas gostam de conversar. É porque tem meta, cara. Porque tem meta. Aí eu conversando, fui entender. Ele trabalhou num banco, cara. Uhum. E lá no banco eles tinham metas assim absurdas e ele era muito cobrado, Sim. ridicularizado, que ele não batia. Uhum. Então eu entendi que o problema não é a meta, é o que eu Uhum. tinha vivido há tempos Atrás. atrás. Uhum. Então eu trouxe para a vida atual, Sim. expliquei para ele o que eu fiz, tirei a meta Uhum. e falei com ele, não sai desse setor. Uhum. Por quê? Porque esse bloqueio tem a ver com o seu propósito lá na frente. Uhum. Conversando com ele em relação às... Porque o que acontece? Quando as pessoas, às vezes, têm uma certa dificuldade em determinada área, é porque existe um bloqueio ali naquela área. E quando eu não estufo o peito, que eu falo, estufo o peito e vou para cima e saio dessa barreira, o que eu faço? Eu perco a oportunidade de crescer na vida. Então, isso eu conversando com ele, eu fui entender que o problema dele não era a meta, o problema que ele tinha vivido lá atrás, com as cobranças, e isso estava no inconsciente dele. Então, é isso que a gente fala, que eu prego, que eu gosto de falar, que eu gosto de conversar.
tudo numa decisão da pessoa existe um porquê. Sim. Pode ser consciente ou inconsciente. Uhum. Para ela ficou inconsciente, Sim. porque ela lembrava do banco. Uhum. Para mim ficou consciente, porque eu entendi, eu trouxe para a vida atual. Uhum. Aí eu fui entender, falei, esse negócio seu não é isso. Aí eu fui conversando com ela. Ela voltou para o setor normal, não quis sair. E a pessoa está se dando muito bem lá, Sim. no setor. Legal. E é legal esse pensamento seu, né, de a riqueza é pessoas. E aí a gente começa a entender que, no caso, a riqueza escondida, a gente pode ajudar as pessoas a se encontrarem, né, igual você fez com esse colaborador aí. Porque se ele saísse, ele entrasse em um outro local, ele ia ter o mesmo problema, cara. Pô, ainda mais hoje, muitas empresas têm metas, têm essa questão da produtividade, se fala muito em produtividade, tem que ser produtivo, e ele ia ser infeliz. Ia ser infeliz, ia ter rotatividade. Tem que Sim. entender a pessoa para você buscar soluções. Não que eu não vou deixar, não tem meta, agora faz do jeito que você quiser. Não é isso. Sim, não. Mas eu vou introduzindo nele aos poucos até ele tomar vamos dizer assim, ganhar resistência naquilo ali. Sim. Eu vou introduzindo. E isso é uma sequência. Então, para ele não surtar, eu vou conversando com ele. Aí vai chegar um momento que, igual eu falo lá, você vai estar andando de bicicleta sem você perceber que você está andando de bicicleta. Sim. Porque eu falo muito sobre a neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? É quando o nosso cérebro está aprendendo algo novo. O nosso neurotransmissor, eles ficam ali, ele está, né, por exemplo, dirigir. Quando a gente começa a dirigir, é complicado. Tem que passar, hoje é carro automático, mas antes você passa a marcha para embrear, não sei o que. A gente acha muito difícil. Acho que não vai conseguir. Não vai dar conta. Por quê? Porque está tendo uma mudança de neurotransmissores, a neuroplasticidade. E isso eu trago para reuniões. Gente, igual, por exemplo, mudei de sistema. Cara, é uma tortura, porque é botão lugar diferente, é coisa lugar diferente, é processo diferente, é tudo diferente. Então, se eu não tiver esse feeling de chegar e, olha, gente, fica tranquilo, faz parte, trazer isso para eles, como é que funciona, eu me perco e eles também se perdem. E a neuroplasticidade, ela é isso. Então, quando eu estou fazendo algo que eu não domino, e aí que tem a resistência. Por que muitas pessoas existem? Porque ela não rompe essa barreira do aprendizado, que é a neuroplasticidade, que é a mudança da forma que nossos neurotransmissores trabalham. Legal, cara, legal. E assim, e você fazendo isso, você exerce várias coisas. A questão da liderança, porque você enxerga isso dentro do colaborador, dentro da pessoa que você convive. E você ajuda ela também a se desenvolver, a fazer diferente. Exatamente, cara. Liderança não existe. Curso de liderança, cara. A liderança é algo, não é que é nato, mas a liderança ela vem de dentro da gente. A gente primeiro precisa ser líder da gente. O verdadeiro líder, ele é líder dele mesmo. E ele é exemplo para outras pessoas. Existem pessoas que às vezes não têm a questão de filho de liderança, mas a pessoa ela é exemplar, ela chega mais cedo e todo mundo quer seguir aquela pessoa pelas atitudes dela, do jeito que ela se comporta, do jeito que ela trata as pessoas. Isso é liderança, é líder por questões assim que eu faço, não é o que eu mando o outro fazer, as coisas tá ligado no jeito que eu faço. Então a liderança é isso, e esse é exemplo, igual eu sempre falo nas nossas reuniões lá, o verdadeiro líder, que forma novos líderes. Então, pessoal, você está trabalhando nesse setor, o seu foco é aprender, porque amanhã ou depois você sai, você vai formar outras pessoas, você vai para outro setor. Então eu prego muito isso da liderança, eu trago muito assunto relacionado à liderança, a comportamento, são os soft skills, né, que as pessoas têm, são habilidades, as empresas elas estão buscando pessoas com qualificação sim, com parte técnica sim, mas elas estão também olhando pessoas que têm habilidades soft skills, que é inteligência emocional, lidar com conflito, questões interpessoais, né, poder de relacionamento com outras pessoas, são coisas assim que as empresas buscam hoje, porque a pessoa pode ser formada, mas se ela não saber liderar, se ela não saber se comportar, se ela não saber respeitar as pessoas, ser humilde, ela não vai dar certo. Aí a pessoa sai de um lugar, vai para o outro, não sei o quê, mas na verdade não é questões técnicas, é questões de comportamento. Então se a pessoa tem um comportamento bom, você vai introduzindo isso e vai. E aí que é o papel do líder. O papel do líder não está ali só para cobrar.
Ele está ali sim. para educar, ele está ali para ensinar, ele está ali para ser exemplo, ele está ali para mostrar a direção, Uhum, ele está sim. ali se precisar de, igual por exemplo na empresa minha lá na Ideal, todo mundo faz algo relacionado a cuidar da empresa. É Uhum, lavar um chão, às vezes tirar um lixo, às vezes uhum. limpar um vidro. Ah, Sidney, mas por quê? Cara, porque se você não toma conta do que é onde você está, É um sentimento de pertencimento. pertencimento, cara, é isso aí que é o feeling, entendeu? O Aham, segredo. Eu falo, gente, vocês não são faxineiros. uhum, Nada, não tem nada a ver ser faxineiro, não tem nada contra faxineiro, uhum, mas a gente precisa de cuidado que é nosso. Tem sim. a pessoa que passa o pano, tem uma pessoa que Uhum, confere as lâmpadas. sim. É você sentir parte do negócio. Uhum, Não é vender imóvel, não é vender imóvel. O que que eu agrego? O que que eu faço? É uhum, uma causa. sim. A gente define uma causa lá, uma Uhum, missão, cara. uhum, E as pessoas querem isso. sim. Se as pessoas entenderem que existe uma missão, uma causa, cara, acabou. Não é Uhum, dinheiro. Dinheiro é bom, é importante. Tem que ter gratificação, tem que ter. Eu não tenho ainda, estou melhorando, mas eu quero uhum, ter um plano de carreira para os meus uhum, funcionários. sim. Mas o dinheiro é bom, é importante, tem que ter, né? Mas se a pessoa não entender a causa, primeira oportunidade de uma outra empresa oferecer um pouco mais para ela ir Uhum. embora é muito É porque ela vai estar focada apenas no dinheiro, né? dinheiro. No número, no É igual o número. cliente, cara. O Uhum, cliente que vem por preço vai embora. uhum. Porque ele não está dando valor no seu serviço. Como contador, eu sei disso, né? É, A cara. gente sofre muito com isso por conta dessa questão. A pessoa, ela tem essa dificuldade. Olha, mas você também acontece de imobiliar, mas se eu levar meu imóvel para tal imobiliária, lá vai ser mais Mais barato. vão pagar, vou ter que pagar menos. Eu posiciono hoje. É, Esse cliente eu não quero, cara. sim. É uma posição que eu tenho. É, a gente tem que aprender a demitir cliente, Tem hein? que ter, cara, porque se a pessoa não dá valor para o seu trabalho, ela Uhum, não é. Ela, tipo, se ela não dá valor porque o seu trabalho ela tá vindo só por causa do preço, uhum, você não faz diferença para ela. sim. Então, a primeira oportunidade ela vai te trocar. Uhum, Agora, o cliente não. Eu vou pro Luciano, porque o Luciano é fera. Eu uhum, vou pro Luciano, eu pago mais caro, mas ele resolve o meu problema. Eu vou pro Sidney lá na Ideal, porque ele resolve o meu problema. uhum, Aí você muda o jogo. uhum, sim. Entendeu? Você muda o jogo do seu negócio. É Uhum, isso. Aí eu falo nas reuniões também. O cliente nem sempre tem razão. uhum. Essa frase eu também não É, eu concordo com não vou. ela. Ah, tem razão. Não, não tem razão, mas Uhum, peraí. Você não vê valor em mim, não faz sentido você ficar aqui. uhum, sim, E a gente trabalha. E eu não sou mais barato. sim. Eu não sou mais barato. Sabe por Uhum, quê? Porque eu sei meu valor, cara. sim. Eu invisto em tecnologia, eu invisto em treinamento, eu invisto em Uhum, uma série de coisas. Às vezes vai achar até 30% mais barato. Cara, uhum, vai pra lá. né? Fica aqui não. Vai pra lá. Não É. tem problema. Se isso vai te deixar feliz, Feliz, né? se é É. preço, pode ir, cara. Uhum. Agora, se você quer vir para cá, para você ter um algo diferente, você participar do negócio, você Tá dar mais, tá ideia, mais seguro, né? Mais tranquilo. Não, eu sei que eles estão aí, preocupados, aí cuidando. posiciona, cara. É. Aí todo mundo que vem vai ficar com você porque gosta do trabalho, que Uhum. quer você. Aí Sim. você vai criando a cultura. É o que eu prego demais. Uhum. Cultura, cara. Cultura do colaborador, cultura Uhum. organizacional. Sim. Cultura, cara. Tudo é cultura. O cara que não faz nada na empresa dele, ele está criando a cultura. Aham. Você não, cultura sempre está criando, seja Uhum. boa ou seja ruim, na empresa. Sim. Sim. Lógico, cultura boa vai exigir um tempo. Uhum. E a cultura tem muito a ver com os donos. Uhum. É o que eu falo também. Eles podem copiar a gente em tudo. Copia vocês. Uhum. Não copia a nossa cultura. Porque Uhum. isso é individual, É cara. individual. As empresas E se copiar, não cola. não cola. Não Se você cola. for criar algo, não vai Fica dar certo. artificial. Fica fiel porque isso é a identidade deles, dos Uhum. colaboradores, Sim. minha, como dono, Uhum. da minha esposa. Sim. É cultura, cara. Aí você vai entendendo que não é copiar. É você ser o que você é. E Sim. você vai trazendo uma essência, cara. Uhum. Porque o que ele tem que eu não tenho? Uhum. Essência. Sim. Aí quando chegar alguém que não adapta aquela cultura, ela se exclui. Uhum. Ela não passa numa entrevista, Uhum. ela passa numa triagem, vamos dizer assim, né? E Enfim. e essa é uma questão muito séria que a gente tem hoje, não só no lado prestador de serviço, mas no próprio comércio também. Há uns dias eu me lembrei, quando você falava, eu me lembrei que logo quando eu lancei as mentorias, né, aqui do A Riqueza Escondida,
a de cartão de crédito, milhas aéreas. Aí uma pessoa entrou em contato, fiquei interessado, tal. Aí a gente conversei um pouquinho com ela. Qual que é o valor? Eu não gosto de falar o valor assim direto, eu gosto de apresentar primeiro como que funciona, o que que é, tal. Mas ela ficou, eu falei assim, vamos marcar que eu vou te apresentar, 10 minutinhos eu te apresento. Aí, de tanto nesse jogo, eu fui lá e falei o valor. Aí ela falou, não, mas eu vi um curso de um cara que ele tá cobrando R$ 9,90 no curso. Cara, eu não conheço, tá? Eu não Aham. conheço o curso dessa pessoa. Pode ser um curso excelente. Aí eu falei, tá, mas você quer que eu faça o quê? Que eu cobre 5? Né? Lógico que eu não falei isso, cara. Eu falei, não, mas eu não conheço o curso dele. Se você tem interesse, faz, até porque é baratinho, né? Você vai ver se é bom ou se é ruim. Agora, esse aqui é a minha forma. Uhum. É um Né? São trabalho, tantos encontros onde eu vou estar junto com você, tirando as dúvidas, tirando as suas dúvidas mentorando. pessoais, mentoria. E nisso, eu não vou falar sobre milha e cartão de crédito. Eu vou falar sobre educação financeira. Que não adianta você aprender que você pode conseguir um cartão Black, tá? Mas tem um cara que vai falar assim, você vai conseguir, mas você vai ter que pagar anuidade, você vai ter que ter um gasto pelo menos de 10, 15 mil por mês. E aí você começa a comprar coisa que você não Sem precisa, necessidade. comprar coisa para a mãe, para o pai, enfim. Esse é só um exemplo que me veio assim, porque é muito claro isso. A pessoa, eu achei até disparate, né? Mas eu achei um por R$ 9,90. Cara, faz. Se é Vai isso que lá, você está né? Ai, procurando. Então, é assim, preço. logicamente, Você quer preço a ou você quer partir do momento a resultado? pessoa vai conhecer, eu também estou começando, né? Comecei a falar mais sobre a pessoa, talvez ainda não me conhece, achou, esse valor, mas esse grau de comparação, poxa vida, mas eu acho que é hora da gente pensar. Eu não gosto de dar preço no serviço. Eu tenho muito, apesar de ser financista, né, eu tenho meu perfil, eu sou financista. Uhum. Eu não gosto de gastar dinheiro à toa. Se eu puder, eu sempre fico tentando Não arrumar gosto. formas de economizar, né? Não que eu sou mão de vaca, não, adoro viajar. Para mim, o melhor investimento que existe. Eu sou financista, mas eu peço desconto, tento negociar um preço, mas se você falar para mim um valor, eu não vou dar preço no seu serviço. Tipo assim, você chegar para mim, Luciano, ó, para a gente alugar seu imóvel é tanto. Mas lá na imobiliária tal é tanto, cara. Por quê? Se eu estou te recorrendo ao seu serviço, é porque eu já vi segurança, tranquilidade, um Uhum. pouco do que você Existe quer passar. uma coisa por trás, Então eu né? acho assim, eu não gosto de ficar dando valor, entendeu? Porque você tem a expertise do processo. Pô, chamei um cara aqui em casa para pendurar um negócio na parede quando a gente mudou. O cara foi lá e cobrou R$ 70. Aí, eu falei, no primeiro momento eu falei assim, nossa, R$ 70, ele furou só, deu 2 furos ali, cara, na parede. Mas não foi, cara, não foi 2 furos. O cara veio aqui, ele levantou o móvel, ele teve que medir certinho. Eu não tinha treino, eu não tinha nada aqui, que a gente tava acabando de mudar. Eu poderia fazer, mas eu precisava daquilo urgente. Pô, mas eu vou dar preço no negócio do cara? Não dá. Eu não tenho essa O cara. cara tá ali, o cara vive E aquilo ali, vive não aquilo, o dá. cara. E outra, você vê a pessoa super prestativa. Então, assim, acabou contratando para montar o escritório aqui, montar móveis, montou várias coisas, enfim. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né, cara? De valorizar o que o outro faz. Lógico, eu sempre recomendo às pessoas, cria a questão de negociar, de entender, de pedir desconto, Sim, sim. O que que você sabe? faz se eu O pagar que à que você pode, vista? o Me que dá que um você faz? prazo, 30 Eu dias, você dá posso pagar à vista, se desconto? eu te pagar à vista, quanto você Lógico, faz de lógico. desconto, Aham. entendeu? Enfim, Essa se eu barganha, né? mudar Não é isso, desmerecer, né? você não vai desmerecer. É, Agora o que não dá, por exemplo, o cara fala assim, olha, eu tô querendo vender esse carro aqui por 20, pago 5. não Pô, tem jeito. Você tá aquilo brincando que comigo. eu viro as costas e falo assim, vai lá, filhão, né? Aproveita aí. Meu caro, dentro do seu trabalho, você trabalha como corretor, tem uma imobiliária, trabalha com imóveis. Qual que é a riqueza escondida aí?
Porque eu sei que o imóvel ainda é um sonho de muita gente, né? E muitas pessoas querem ter um imóvel, querem comprar um imóvel, querem alugar, enfim, sair de onde está, ir para um lugar melhor. Como que é trabalhar com o sonho das pessoas? Eu amo o que eu faço, né? Há 12 anos no mercado imobiliário, adoro o mercado, um mercado que eu me identifico, eu gosto de negociar, eu adoro pessoas, eu adoro gente. E lá hoje a gente aluga, né? Vende, fazemos também financiamento habitacional, fazemos seguros de imóveis também. E eu vejo que as pessoas entram no imobiliário, ou ligam, ou entram nas redes sociais, elas têm uma demanda, sabe? Uhum, Ela tem um porquê que ela quer aquilo ali. uhum, E o grande segredo é entender essas necessidades. uhum, A pessoa não quer lajota, a pessoa não quer isso aqui, uma parede, uhum, aqui é um lar, que às vezes ela acabou de engravidar, está precisando de um quarto para colocar o filho dela. uhum. Então, é esse sentimento que a gente tem que entender, cara. Sim. Não quer porta, ela não quer um imóvel. Ela quer saber o que que esse imóvel vai trazer para ela. Uhum, Uma família mais feliz, é que é um momento para a família, que é uma área, um espaço gourmet, é que é um lugarzinho para colocar o pet dela, é que é um lugar próximo ao FV, é que, uhum, enfim, então é isso que envolve, é o sonho, não é uhum, vender por vender. Peraí, vem uhum, cá, vamos conversar, vamos entender mais aqui. Você gosta de quê? Ah, eu gosto de uma cozinha grande. Mas por que que você gosta? Ah, porque eu gosto, adoro tomar um café com meu marido uhum. e com meus Sim. filhos. Aí você vai mostrar uma cozinha para ela pequena que não dá para fazer isso? Uhum, Porque ela tem isso já. sim. Então você vai entendendo, entender para atender. Uhum, E é isso que a gente prega. Às vezes muitas mães também chegam lá para deixar o filho para estudar na UFV. Às vezes elas ficam seguras, com muito medo. Então eu falo até com as meninas lá, brinco, ó, vocês também são psicólogos. Escuta a uhum, pessoa. Às uhum. vezes a pessoa chega lá, Luciano, para ver o imóvel, mas ela desabafa Sim, com outras imagino. coisas, cara. Uhum, Porque tá deixando o filho acabou de completar 18 anos, 17 anos, uhum, tá deixando o filho, tá saindo de longe para deixar o filho aqui, sim. né? É tudo novo, né? A mãe e pai vê o filho como criança, né? E é um mundo novo para eles também. Então, Uhum, escutar, ouvir, entender quais as necessidades, confortar as pessoas, é isso, cara. É por isso que eu falo, é gente, é pessoa, é uhum, sentimento. Escuta, escuta, entende. Não tem, não vende. sim. Não atende, não vende. Não vai atender, não precisa. Uhum. Aí você vai Eu criando. acho que isso é legal porque existe muita. Hoje tem reduzido muito, ainda bem. Né? Aquela questão, você vai numa loja experimentar uma roupa, ela fica apertada para você, fica feio, mas a pessoa fala, não, ficou lindo, Nossa, leva. sua cara. Sua cara leva. Nossa, eu sou Tipo feio. assim, mas Uma vez você. eu coloquei uma Ah, roupa, a mulher sua cara, pensei, nossa, essa mulher, eu tô feita. então, porque as pessoas elas querem ganhar a venda, entendeu? Mas elas não vão ganhar o cliente. É, Quando você quer ganhar a venda, você pode até vender e ganhar a comissão daquela venda, mas aquela pessoa em algum momento ela vai ver que aquilo está feio, está apertado, que não não é deu do jeito que ela certo, queria, não atendeu a que o necessidade dela. imóvel não é do jeito que ela queria, que ela queria um lugar de paz para o filho que vai nascer, o imóvel, a vizinhança é muito tumultuada, às vezes a mãe não vai se sentir segura, o filho dela vai ter um problema depois, e você vai perder essa pessoa. Você vai ganhar a venda e perder o cliente. Agora, quando você fala isso, é muito interessante. Porque quando você entende o que a pessoa quer, o que ela está buscando, você vai entregar para ela, você vai tentar entregar até mais do que ela quer, do que ela acha que vai ser bom. Uhum, Quando você entrega isso, cara, a pessoa ela vira sua fã, né? exatamente. E não só o cliente, é sua fã. Você quer resolver o seu problema? Vai lá no Cid. Ele vai resolver para você. Você quer vender esse? Vai lá. vai lá. Você vai criando É. isso, né? Que é propaganda boca a boca. Então, você Sim, pode gastar tudo que você sim, tiver com marketing. sim, O custo de aquisição para o cliente fica muito mais caro. Agora, quando a pessoa é indicada, uhum, 80% já está pronto. sim, Porque a pessoa sim, vai pela indicação e pela confiança que tem com a sim. pessoa. E por quê? Porque ela teve uma experiência positiva. Uhum, E aí que é o segredo. Quanto mais pessoa te indicar, mais você ganha. uhum, Por quê? Por causa do sim, trabalho.
Que é a mesma coisa, uma pessoa feliz com o seu atendimento, com o seu negócio, ela vai contar para 5. Uhum. E olha lá. Sim. Agora, infeliz, ela vai contar para 50. Ainda mais com as redes sociais Com as redes hoje, né? sociais. Então, tipo assim, a pessoa insatisfeita, ela vai falar para muita mais gente. Sim. Se ela tá indignada, existe ódio, raiva, Sim. uma série. Agora, nosso sentimento dela. Ela vai contar para uns 2, É, 3. sim. Agora, Por isso que o crescimento é mais difícil. sim. Destruir é mais fácil do que construir. Quando você faz uma boa venda, essa pessoa vai contar para um, para outro, para. Agora, se você encantar esse cliente, aí ele vai contar para mais. Vai. Se você Dá o fizer up, né? mais Plus. do que ela está pedindo, entendeu? Entregar o mais. Agora, é isso que você fala, é verdade. Se você fizer algo que é diferente daquilo que ela queria, com as redes sociais hoje, isso é um perigo, né? Porque você vai ganhar a venda e aí você vai perder 100 outras. Sem outras. Porque várias outras pessoas vão falar, não vou. E hoje tem descancarado hoje aí. Descancarado. A pessoa, quando vai comprar algo, a primeira coisa, puxa lá no Google. Sim. É Ela já seguro, chega, loja é boa. eu vou lá no Reclame Aqui, por exemplo. Chega lá, exatamente. é loja boa, deixa eu ver a opinião das outras pessoas. Aham, E tudo que tá ali é a realidade. sim. Se você for parar para pensar. Eu já fiz isso. Eu já deixei de comprar em determinados locais simplesmente por conta do Reclame Aqui. E até produtos, quando a gente vai comprar, a gente vai lá e vê lá a descrição dele e vê lá também avaliações. Sim. Teve um produto que eu comprei e a descrição que estava lá tinha assim, estava bem, tinha algumas positivas, outras negativas, mas eu estava querendo tanto, eu vou comprar. Tinha uma lá que falava, ó, o adesivo cola, fica colado, ele demora, era um forno, demora a assar, não sei o que, não sei o que. Falei, isso aqui deve ser um clientezinho aqui que não tá de sacanagem. Sim. Rapaz, Porque sempre alguém reclama, né? Isso acontece. tudo que tava lá era o que estava acontecendo comigo. Eu falei assim, nossa senhora, eu caí, tá vendo? E tipo assim, cara, as pessoas estão ali, elas são os produtos, você entra no site da Magazine Luiza, vou comprar uma televisão, as pessoas estão falando. Você vai comprar um telefone, tá falando. Sim. E ali, cara, é a experiência da pessoa em relação ao produto, em relação à bateria, ao cabo. E é legal hoje porque a gente vê, antes a gente só via as avaliações. Hoje alguns sites te mostram as fotos reais, pessoa na sala, como que fica na sala, o outro comenta, gostei, não gostei, quebrou, não quebrou. Eu lembro tudo hoje, isso. cara, hoje o mercado não tem espaço para pessoas amadoras. Não. Ou você vai ser bom, vai entregar um bom serviço ou um produto, ou você vai ser mediano e não vai conseguir, porque hoje as redes sociais estão ali para avaliar, para fazer o que precisa fazer, e isso é bom. Sim. É importante, porque você vai ser consumidor, deixa eu comprar. Hoje você vai comprar alguma coisa na internet, você tem um prazo para você devolver. Enfim, então... E isso que a gente tem que atinar. Tipo assim, quando as pessoas falam bem da gente, isso é prova social. Se as pessoas falam bem da sua imobiliária, às vezes uma mãe que não conhece Viçosa está vindo aqui pela primeira vez e começou a pesquisar, viu lá pessoas falando, eu vou lá, é prova social. Poxa, você chegou numa cidade que você não conhece, tem 2 restaurantes, você está com fome, um restaurante está cheio de gente, o outro tem tudo vazio. Você vai no que está cheio. Você não vai. Isso. Eu vou para a cidade, viajo aí, eu olho, cara. Eu olho a questão da qualificação lá da empresa. Sim, cara, eu vou fechar o negócio, eu olho. Essa é a nossa preocupação como empresários, né? Com pessoas que estão à frente de um negócio, é de você pensar, eu não posso pensar em ganhar a venda, eu tenho que pensar em conquistar o cliente. Servir o encantar cliente, o cliente, servir o cliente. entregar o que eu prometi, Sim. buscar melhoria, dar o up, igual você disse aí, dar um plus. Se o cara contratou algo, entrega um pouquinho a mais, pelo menos um pouquinho a mais para ele ver que, esse cara foi além da minha expectativa. Vou ser até um pouco mais realista. Entrega o que ele pediu, pelo menos. Né? Começa daí. Se ele pediu isso, entrega isso. Se você conseguir entregar mais, entrega mais. Porque, infelizmente, o que a gente vê é uma entrega bem aquém daquilo que a gente pede. Do combinado. Do combinado, entendeu? Então, quando você encanta o cliente,
Alinha as Poxa, expectativas, né? o cliente ele se torna fiel. Tem alguns locais em Viçosa que eu sempre peço comida de lá. Por quê? Porque às vezes eles mandam um bombom, mandam uma coisa, manda isso, manda aquilo, chega rápido. Aconteceu algum problema, já entra em contato. Infelizmente tem outros, não vou entrar em detalhes, mas que eu já não faço mais compras. Por quê? A minha experiência foi Não foi ruim, legal. não foi legal. E hoje fala muito sobre a experiência do cliente, né? A Sim, jornada do a cliente, a jornada experiência do do cliente. cliente. Não é só entregar a sua comida, o seu lanche, Mas né? como entregar? Como que você Qual a vai entregar? experiência Qual a que está levando? experiência que ele teve? Tá fria, tá quente, Sim, tá sim. cheirosa, tá com boa Aham, embalagem, sim. tá pontual, chegou no horário certo. Uhum. É isso aí, Isso é ó. legal. Isso é Que legal. insight, hein? Top, É, hein? é. Ah, top. Meu caro, nós estamos chegando ao final da nossa rica conversa, viu? É, realmente foi um momento muito grandioso te Passou rápido conhecer. demais, hein, Passou cara? rápido, mas é muito bom te conhecer, tá? Mas conhecer sua história, tenho certeza que quem está assistindo vai conseguir tirar muitas coisas boas dessa conversa, né? Muitos ensinamentos, muitos direcionamentos, e a ideia do A Riqueza Escondida é muito isso, tá? Agradeço demais a sua disponibilidade de estar aqui, tá? Fico muito feliz por você ter aceitado e a gente tem muito ainda para caminhar, Não, né? legal, Luciano. Eu que te agradeço a oportunidade, tá? É, por estar aqui, fiquei muito feliz pelo convite, muito honrado. E sucesso para você. Parabéns mais uma vez por você estar levando bem as pessoas, levando conhecimento para as pessoas. O conhecimento ele liberta, o conhecimento ele traz prosperidade, traz riqueza. E é isso, sucesso para você, parabéns E para e nós, tamo junto. Precisar, estamos sempre à disposição aí. valeu, meu Tá bom, meu caro. amigo? Obrigado, Obrigado a viu? todos vocês aí. Isso aí, pessoal. Gostaram da nossa conversa de hoje? Uma conversa super rica, né? Uma conversa que traz muitos direcionamentos para a gente poder tomar melhores decisões na nossa vida. Se você gostou, escreve aqui embaixo, escreve aqui nos comentários, mande também esse podcast, essa conversa para outras pessoas, para que elas possam também aproveitar de todos esses ensinamentos, de todos dessas histórias que o Sidney trouxe aqui para a gente hoje. Tá bom? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no Riqueza Escondida e também fica o convite para você seguir a gente lá no Instagram, @Riqueza Escondida. E qual que é o arroba da imobiliária, Sidney? É imobiliária, underline, ideal NI. Eu vou deixar na descrição, tá? O arroba da imobiliária para as pessoas também que Uhum. quiserem, que precisarem de um serviço relacionado, possam te procurar, Ótimo, será tá um bom? prazer atender todos vocês. Tá. Pessoal, obrigado pelo carinho de vocês, pela atenção. Uma excelente semana para todo mundo e uma vida rica, inclusive de dinheiro.